gente vendia um equipamento, que é aquele ali, um braço de medição tridimensional, e esse braço de medição tridimensional era como se fosse uma máquina de medição e fazia a palpação. E com isso a gente começou a nascer o conceito de engenharia reversa naquela época. Mas tudo tirando seções, linhas, planos, elementos geométricos, e em cima desse conceito o pessoal começou a gerar uma necessidade de tirar superfícies mais rápida. Daí foi criado aquela câmera ali, um dos protótipos dela, né, que é voltada para uma filmagem em cima de um conceito de nuvem de pontos, digitalizado por um laser. Nesse laser você tem vários pontos, que ele joga para um software e o software faz com que vire uma triangulação e a triangulação passe para a parte de ou engenharia reversa voltada para a parte de manufatura do produto, fazer uma peça parametrizada, ou você pode pegar a própria digitalização, jogar para uma impressora 3D e já imprimir a impressora. Bom, a ScanArt 3D, como eu falei para vocês, eles nasceu de duas conexões de uma empresa. A Scan 3D, em 2008, foi criada em Caxias do Sul, uma necessidade, a princípio, da Marco Polo, que era para fazer engenharia reversa dos produtos que era modificado em cima de ônibus. O cliente final olhava para uma lanterna do ônibus e falava, não, eu quero que essa lanterna seja modificada e crie uma nova lanterna para mim com o meu design. Aí a Marco Polo começou a atender o pessoal, falando, não, tudo bem, a gente tem esse produto principal e eu posso gerar um novo. Uma vez que ela gerou aquele produto novo, precisava ser voltar para a engenharia. Então o que a gente fazia? Entrava lá, a princípio com o braço, digitalizava, e depois com a câmera a gente consegue agora triar mais rápido aquilo lá e passar para a engenharia deles. Tá? A RGB é uma empresa aqui em São Paulo. Ela era uma franqueada que vendia esses produtos da Criafome, antigamente, hoje eles são da Ametec, no conceito de atender o público, colocando o digitalizador dentro da própria empresa. Bom, funciona até bem hoje, tá? Porém o produto ainda não é um pouco acessível, é um pouco caro para o produto. E aí gerou a necessidade da prestação de serviço nessa área. E aí que a gente começou a desenvolver essa parte de prestação de serviço como engenharia reversa. A que ponto que a gente chegou? Bom, quando a pessoa consegue visualizar, que consegue copiar qualquer peça e gerar um desenho, a criatividade viaja longe. Então a gente pode copiar de um ônibus até um busto de sutiã, uma ponta de uma caneta, ou um frango congelado para poder fazer uma embalagem própria para ele. E recentemente começou a gerar cultura para impressão. Não só a impressão para brinquedos, essas coisas todas, mas a necessidade da indústria, por exemplo, eu preciso fazer um molde, mas eu vou fazer o macho e fazer com que esse macho gere a peça principal. Para fazer toda uma usinagem, gerar um macho e destruir, fica um pouco caro. Então eles digitalizam, criam em plástico, coloca no sistema, gera o molde e daí gera o produto principal deles. É uma vantagem na área de engenharia reversa. A Scan 3D, como eu falei para vocês, a nossa parceira, faz a mesma atividade. Bom, em que situações que a gente entra? Desde a área de digitalização, a gente pode entrar, além disso, no projeto do produto final. Hoje em dia, o pessoal pega uma lanterna, para fazer a modificação de todos os detalhes da lanterna, é mais fácil você copiar o básico e depois modificar exatamente a área que você quer. Quando você faz um produto digitalizado e você já tem um produto teórico desenhado, você consegue também fazer análise dimensional. Tá? Um conceito bem... ali tem um exemplo clássico de uma carcaça, mas imagine você fazer um produto do roto moldado, um tanque de 4.000 litros, feito de um roto moldado, plástico, balançando, e você tem que dimensionar esse tanque, se encostar alguma coisa lá, ele vai balançar. Então a gente consegue criar toda essa estrutura digitalizada, jogar contra o produto, e em cima do produto ele cria uma malha com cores. Vermelha estaria fora para mais, verde estaria dentro da tolerância, azul estaria com menos material, e o projeto consegue ver onde tem chupagem de material, onde o sistema puxou mais material, onde está faltando material, ou
naquela região está quebrando a minha peça, eu tenho uma estrutura mais rígida, menos rígida, dá para calcular, fazer uma seção ali, verificar qual é a espessura do material para evitar esse produto. Tá? Então, a engenharia reversa, ela cria uma gama de coisas que vocês podem fazer, desde a medição, calibração, treinamento, no caso da utilização do equipamento, né? Relatórios 3D. E nesse caso, como a gente ia fazer uma demonstração para vocês, já voltando para a digitalização, mostrando o que é a captura e fazendo a digitalização, nós não tínhamos o computador instalado aqui. Então pediram para a gente dividir em duas sessões. Ele está lá no nosso showroom lá embaixo, no Totem. Vocês estão convidados a participar lá para ver como que é realmente essa captura de pontos, o que ele vai fazer. Nós temos uma peça exemplo que eles mandaram para a gente, uma engrenagem, a gente digitalizou essa engrenagem e eles imprimiram essa engrenagem para vocês verem que mantém o mesmo conceito. Esses dois rapazes aí, eles inventaram esses brinquedos aí. Opa! Porque eles achavam que quando você vai fazer uma digitalização e tem que manter uma coisa presa, apalpar e fazer uma movimentação em volta sem mexer, fica meio difícil, ficava meio travado. Então a câmera que eles inventaram, um conceito da digitalização, de novo, desculpa. Mousezinho, play. A ideia dele foi criar aquele sistema portátil. Deixa eu volume. Ela funciona assim, aqueles targets que ele coloca na peça é para localizar a distância da peça. A princípio é para evitar vibrações. Imagina você trabalhando numa área com uma prensa do lado e aquilo ali vibrando, você não conseguiria pegar uma superfície boa. Então ele criou um sistema de target que cria uma imagem na peça e um sistema de referência que localiza onde ela está, eliminando a vibração. Isso faz com que o cara consiga pegar uma peça na mão e digitalizar ela em movimento. Ele visualiza os tags são criados um sistema de referência, projeto fácil de laser, e com esse sistema, a parte vermelha que vocês estão vendo não é o laser em si, mas eles colocaram LEDs vermelho para tirar o brilho da peça. Ele consegue capturar e formar uma malha. Duas filmadoras, LEDs. Ele tem uma terceira câmera lá em cima, em alguns produtos a gente não trouxe aí, para você projetar imagem com foto. Você consegue digitalizar uma peça com precisão, ela vai ficar azulzinha, mas quando você precisa ter uma, vamos dizer, um museu quer copiar uma estátua, mas quer com os detalhes da cor também da peça, você consegue capturar a imagem em cima desses pontos. Que é essa câmera deles aí. Totalmente portátil. Tá, deixa eu passar. Como funciona? Independente do sistema, tudo é projeção de laser e filmadora, tá? Essa câmera que eu estou demonstrando, ela trabalha numa precisão de 4 centésimos. Porém, quando ele vai pegar um ponto, ele tem que formar um triângulo entre esses pontos. Então, uma resolução mínima que ela consegue é 2 décimos. O que acontece? Se eu for copiar essa peça, eu tenho uma precisão excelente aqui, porque eu vou formar um triângulo de 2 décimos, não vai fazer efeito nenhum. Mas se eu tiver uma quina viva, ela não vai conseguir fazer uma quina viva em produtos nenhum. Por quê?
se eu pegar um ponto para cá e um ponto para lá, ela pode chanfrar. Daí você vai falar para mim, então ela não tem uma precisão de 2/10. Não. Se eu projetar esses pontos contra uma matemática, ela vai manter centésimos para mim. Tá? Mas quando eu vou modelar, eu tenho um grau de dificuldade. Ela vai copiar tudo que eu tenho aqui e as batidas, as partes danificadas também vão ser copiadas. Então aí você fala, ela não tem uma boa precisão? Tem, para copiar coisas ruins também. Então a gente faz a parte de modelamento, a gente pega essa superfície triangulada em 4 centésimos, cria uma área, dependendo da peça, de 2/10 a milímetros, não importa o que eu precise montar, se tiver a característica perfeita, eu não preciso fazer com muitos detalhes, posso ampliar o detalhe. E aí essa superfície triangular, eu jogo para um sistema CAD, em cima desse CAD ele é a base para me criar uma superfície perfeita. Porque se eu for copiar um produto, entregar um produto... Blend, né? Isso, exatamente. Além de blend, estender, trimar, cortar, deixar ela, além de desenhada, parametrizada. Digamos que o diâmetro daqui tem 25,300 e pouco. Mas o meu processo era de 25, eu tenho um erro no produto aí de 3/10. Então, na área de parametrização, a gente deixa ele com 25 certinho. Se ele tem uma planicidade e a superfície foi copiada irregular, a gente planifica ela para o produto sair feito certinho, senão ele vai sair um produto errado na hora de demonstração. Em que área que a gente utiliza um comando que a gente chama de superfície automática? Eu tenho produtos, por exemplo, na área de esculturas, eu tenho escultores que chegam para mim e falam, não, eu não quero que você fique alisando a minha peça, eu quero que ela saia exatamente do jeito que é. Aí a gente utiliza um comando que é um auto surface. Ele vai pegar esses triângulos, transformar em malhas maiores e vai manter o processo da peça exatamente igual ela é. Todos os softwares de digitalização, ele tem um comando em volta que tem a possibilidade de você comparar quanto que você tirou do material que você digitalizou para colocar num material perfeito. Tá? Senão o pessoal vai falar, bom, você acabou de estragar meu material, aqui era 0 e você chanfou, ficou ruim. Então a gente tem condição de, além da modelação, ir comparando passo a passo quanto que eu consegui tirar. Então aí cada técnico fala assim, em todas as superfícies. A gente consegue, opa, aqui ficou com um rebaixo amassado de 2/10, está dentro da tolerância do meu cliente, ele aceita? Beleza, eu posso deixar ela redondinha, legal. Ah, mas eu afundei muito, tirei um buraco 1 milímetro. Não, a gente não deixa, porque o meu cliente quer que fique exatamente na superfície. A não ser que ele chegue para mim e fale, olha, você digitaliza para mim, mas aqui nessa região me faz um chanfro 45 graus. Aí eu modifico a peça e mostro para ele, olha, está vendo aqui, estava desse jeito e foi chanfrado, agora tem um erro grande no meu relatório de apresentação do produto. E ele consegue, que seria a parte de projetos especiais, né? Você copiar e modificar alguma coisa para você poder entregar o que o cliente quer. Ou colocar entidades diferentes naquele que você digitalizou, que faz a parte de engenharia reversa, para sair um produto diferenciado. Isso é o sistema. Tudo nasceu com nuvem de pontos. Chegou a triangulação, em cima da triangulação, que são milhões de pontos que ele pega naquela região, não dá para jogar para uma máquina de usinagem, porque são muitos triângulos. A gente cria uma superfície nubs, essa superfície tem uma tendência melhor para gerar um CAM, e aí sai um produto perfeito. Que áreas que a gente pode trabalhar? São infinitas. O inimigo da digitalização, a laser, são peças transparentes, que o laser vai passar e não consegue visualizar. Nesse caso, a gente tem recursos, tá? O famoso parte escura também, porque o laser ele é vermelho, porém os pontinhos que a câmera vê são pretos. Então parte escura ele vai ser dificultado. O que a gente utiliza normalmente é o pó revelador de trinca, deixa branco a região para ele projetar, e o revelador de trinca não vai passar em centésimo aquele pozinho. Depois limpa-se ele e tira a dimensão. Temos trabalho em todas as áreas, desde a automobilística até bens de consumo, a parte médica, prótese, implante. Normalmente o pessoal pede para a gente copiar uma região para criar aquele implante que vai ser colocado. Na área de... Estamos começando a entrar agora um pouquinho na área de entretenimento, que alguns bonequinhos de animação, o pessoal quer que a gente copie para eles poderem fazer movimentação. Estão pedindo para a gente entrar na área de catálogo. É uma área meio restrita agora, mas
Hoje o pessoal tira uma foto, coloca num catálogo, não gosta. Ele quer que digitalize 3D e aquela peça fique movimentando dentro do catálogo para todo mundo visualizar. Também é uma possibilidade. Artes, arquitetura, transformação. Tanto esse sistema que vocês vão ver, deixa eu explicar o conceito geral. Existe digitalização de peças pequenas, peças médias e peças muito grandes. Tá? Existe uma faixa, hoje em dia, de um sistema que captura essa sala inteira aqui em menos de 1 minuto. São sistemas ambientais. É um laser que você projeta em um prisma a 45 graus. Esse prisma vai girar com alta velocidade e vai espalhar esses pontos em toda a área. Então ele vai pegar nós que estamos aqui sentados e todo o ambiente também. Vai gerar uma nuvem de pontos, essa nuvem de pontos transforma-se em triangulação no software e você consegue fazer a mesma coisa. Também é engenharia reversa, só que numa área de tamanho maiores. Clientes que a gente trabalha hoje em dia, além do pessoal lá de baixo, Marco Polo, Randon, normalmente o pessoal de fundição, que são mais voltados para coisas pesadas, moldes de madeira, a área de... como que eu posso explicar? Eu tenho um escultor que trabalha bastante com projetos de santos, algumas coisas assim que eles transformam em estátuas maiores. Chegamos a digitalizar uma estátua de 1,20 m, uma pessoa vai querer criar um prédio de 20 andares lá em cima no Nordeste para poder fazer uma área de, como se diz, visitação ou romaria, essas coisas todas. Então, independe se você vai copiar uma pecinha desse e transformar ela num prédio, é engenharia reversa. Tá? Escalas. A gente está localizado em Santa Bárbara do Oeste, tem um escritório próprio aqui no interior, tá? E o pessoal da Scan 3D está em Caxias do Sul, perto do centro da cidade. Estamos atuando desde 2008 lá embaixo, aqui a gente está em 2016 a gente montou a empresa aqui, porém sempre trabalhando em parceria com o pessoal lá. Isso daqui vai, desde a área que nasceu a engenharia reversa mesmo, já faz mais de quase 20 anos que a gente começou desde o braço primeiro até a área de digitalização. Essa é basicamente a apresentação. Quando a gente fala em, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, modelação. Tem um vídeo exemplo aqui, acho que dá para a gente visualizar. Ok. Esse é um software que vai tratar a malha digitalizada. Então a gente tirou daquela câmera que vocês vão visualizar lá embaixo, tá? É um dos softwares, ele chama RapidForm. Isso você tem uma digitalização. Em cima da digitalização, pode ver que faltou partes, que a câmera não vai conseguir visualizar. É como se fosse o olho humano, mas o laser vai estar lá dentro e ela não consegue visualizar. Mas ele tem sistemas que vai, a princípio, identificar aonde são as regiões que precisa ser feito. As cores ali determinam que uma boa região ali vai ser um cone, outra região verde vai ser um cilindro. Ele vai simplificando para a gente aonde que eu vou precisar criar os elementos geométricos e a superfície para ter o produto final. Ele vai criar um vetor de sistema de referência para ele poder pegar essa triangulação que está feito em diferentes direções, né? Vai criar uma origem para ela. Ali é um cone, ali é um cilindro, é uma face, está tirando os elementos dela. Na sequência ele vai tirar um plano de referência, vai utilizar um corte. A base ali vai sair um plano. Que a gente pensa que é só digitalizar, o produto está pronto, né? É aí que começa a dificuldade. Em cima da digitalização você tem que deixar o produto perfeito.
um outro plano de referência. Esse é um outro software. Esse é um software que é anexo ao da digitalização. Junto com o nosso equipamento vem o software dele. Você escaneia e passa no software. Isso. E esse passa no sistema. Corrige possíveis Falhas. Exato. possíveis consegue, né? Isso. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Exatamente. Senão eu passo, eu consigo falar bastante. Ele vai formar os elementos. Ó. Mas aí depois eu consigo exportar isso daí para o SolidWorks? Eu consigo fazer isso aqui dentro do SolidWorks. Faz. O SolidWorks tem uma entidade lá, que é Scan2 3D, que você consegue pegar a malha e trabalhar. A minha equipe do Sul trabalha só com o SolidWorks lá. O que vem junto com a máquina é esse software aqui, por isso que eu estou demonstrando ele. Basicamente forma uma árvore, mas ele vai ter um... Olha lá. A peça vai se formando em cima do que você tirou na área de digitalização. Vai te perguntando, né? Na verdade. Sim. E a vantagem é que você não segue um esquema. Você pode criar os seus elementos da forma que você precisar. O produto final... Provavelmente vai tirar. Esse software também exporta para o SolidWorks, mas a gente não utiliza muito. Só para vocês terem uma visão que o processo final acaba em um software de modelagem, não na área de digitalização. Digitaliza pontos, né? No nosso caso a gente tem uma facilidade, que a gente digitaliza Pontos e o pontos, mas o software já me dá malhas. Ela é um passo acima, exatamente. Porque os pontos eu tenho a dificuldade de pegar ruídos. A malha trimada já vai me dar ela com precisão, já para a gente poder retrabalhar. Se vocês agora quiserem ver pessoalmente como funciona todo o equipamento, ele está lá embaixo no nosso totem, lá, e vocês vão conseguir tirar mais dúvida lá e ver realmente ela digitalizando com precisão. Obrigado, viu, pela explicação. Valeu. Obrigado.